Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quinto ano do Colégio Emaús. E aí, turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos continuar falando um pouquinho de evolução, tá? A gente já destrinchou, já entendeu o conceito, né? E responder essa questão. A espécie humana sempre existiu, né? Como vocês podem acompanhar também lá na página 123 do nosso livro. Tá? Lá tem um texto muito interessante mostrando esse todo o processo de evolução, né, da espécie humana. Muito polêmico, tá, pessoal? Mas nós vamos entender o processo, tá? Sem entrar muito na questão. A gente tem que entender como que a ciência funciona apenas, tá, pessoal? Tá? E entender que conhecimento não é acreditar ou não. Conhecimento agrega valor a nós, tá? Quanto mais conhecimento nós temos, né, mais menos ignorantes, né, nós nos tornamos. Isso é extremamente importante, tá bom? Então a gente tem que aprender somente. Aí primeira questão, né, que a gente já falou, né, que a gente já comentou no nosso vídeo aula, o que é um processo chamado de evolução, que não é um processo perceptível, né, para nós, seres humanos, muito menos para qualquer outro animal atual, né, porque ele sofre, os seres vivos que vão sofrendo o processo de evolução, né, é, ao longo de centenas de milhões de anos. São mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais, que vão modificando a espécie até elas se tornarem espécies diferentes, tá bom? Então não é um processo, né, como a gente comumente vê aí nos desenhos, né? Ah, evoluiu, né, assim, modificou rapidamente. Não, é um processo muito simples, complexo, tá? E ele vai acontecendo aos poucos ao longo aí de toda de todo o tempo geológico do planeta Terra. Ao contrário do que muitos dizem por aí, né, o homem não descendeu do macaco. Isso é uma ideia errada, pessoal. Falar que o homem veio do macaco está errado. Todas as espécies se relacionam em um maior ou menor grau. Os homens e os macacos possuem um ancestral, ou seja, um ser vivo, né, ancestral aos dois, mais recente em relação ao ancestral entre o macaco e a serpente, tá? Então, olha só, nós, hoje, seres humanos e os macacos atuais, temos um descendente em comum, como diferentemente, né, nós e as serpentes, né, o nosso ancestral é muito mais antigo, porque nós somos muito diferentes aí das serpentes, tá? E a gente vai entender isso depois numa ilustração. Não preocupa não, que na ilustração é muito mais fácil da gente entender isso. Então todo ser vivo, né, atual, tem sempre um ancestral, tá? Os seus descendentes. Nós temos um ancestral em comum com os macacos atuais. Nós não, né, vimos do macaco. Atualmente, sabe-se que a espécie humana descende de uma família de primatas chamada Hominidae. Fósseis muito contribuem para documentar a história de um grupo, né? E com o auxílio destes, podemos confirmar que espécies deste grupo taxonômico habitaram várias regiões em épocas diferentes e com algumas espécies distintas da família coexistiram na mesma época. Pessoal, então não foi um estudo que definiu que a espécie humana tem um ancestral em comum, um descendente, né, com os macacos mais próximos. Não, foram vários, tá? Como a gente já vem falando aqui. Um estudo sobrepõe o outro, ou então um estudo refuta o outro. E quando acontece isso, por exemplo, um cientista aqui do Brasil descobriu que um fóssil muito próximo de um ser humano foi lá, fez o estudo do fóssil e descobriu que ele estava ali há 50 mil anos atrás. Brasileiro, cientista brasileiro.
Aí veio um cientista é, alemão, lá da Alemanha, e descobriu o mesmo, assim, um fóssil muito próximo, que estava ali há 200 mil anos atrás. O brasileiro, né, descobriu que estava há 50 mil anos atrás. E o alemão há 200 mil anos atrás. Aí eles pegam, poxa, tá errado isso daí. Ou seja, como que um descobre há 50 mil anos atrás e o outro está há 200 mil anos atrás? Poxa, eles estavam aí em locais diferentes. Então, tem alguma coisa aí. Ou um está errado, né? Ou os dois estão certos, mostrando que aquele ser vivo sobreviveu de 200 mil anos atrás até 50 mil anos atrás. Viu que é muito relativo, pessoal, né? Que eles podem estar errados, um ou outro, sim. Só que ambos também podem estar certos. Quem que não garante também que aquela espécie sobreviveu por todo esse tempo? Tá bom? O que precisaria nesse caso? Mais ciência, mais estudos para um terceiro, um quarto pesquisador estudar, né, entender. Vai com o terceiro pesquisador, pega, estuda aquele fóssil, percebe, pessoal, olha só, no meu estudo mostra que ele estava ali há 100 mil anos atrás. Ó, fortalecendo então que os três podem estar certos. Mas vem um quarto estudo e mostra exatamente que aquele fóssil estava 150 mil anos atrás, evidenciando aí que todos estavam certos, né? Então, assim, é um estudo muito minucioso, muito detalhista, né? Que não é somente um que vai delimitar, é isso e pronto, acabou. Não. É por isso que a ciência, né? Quem gosta, né? Quem tem muita curiosidade, pessoal. Porque é um estudo que nunca tem todas as respostas. As perguntas, né? Quanto mais respostas os pesquisadores vão encontrando, mais perguntas vão surgindo. De acordo com as diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. Os primeiros, tá? Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus e se diferenciavam demais dos primatas por conta de sua postura ereta, locomoção bípede, ou seja, andava com suas pernas, e uma arcada mais próxima da atual da espécie humana, marcada tá a boca, os dentes. Sendo alguns estudos, os sucessores dos Australopithecus, né, segundo alguns estudos, tá, pessoal? Sucessores, ou seja, quais espécies que vieram depois do Australopithecus? Foram Homo habilis, tá? 2, milhões de anos atrás, 2,4 milhões de anos atrás. E depois o Homo erectus, a qual haveria surgido aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. O seu maxilar, tá, região superior, né, apresentaria uma consistência maior e seus dentes seriam mais largos. Além disso, tinha uma caixa craniana de maior porte e uma postura mais ereta ainda. Segundo consta, este teria habitado regiões diversas da África e da Ásia, como o Java, China, Etiópia e Tanzânia. Então, essas são as regiões em onde eles foram encontrados. Tá? Lembrando novamente que não foi um estudo somente que pegou um fóssil e mostrou, poxa, descobri isso daqui, ele habitava aquela região, tinha isso aqui. Não. Né? Foram estudos que foram um complementando um outro até chegar nesses resultados. Então, aí, os vários fósseis, né, pessoal? Aí, uma coisa interessante é que é muito difícil de encontrar um crânio totalmente preservado, completo. Geralmente pode acontecer de um pesquisador encontrar um crânio de um Homo erectus totalmente inteiro, assim, né? Sim, pode, mas é difícil, tá? Então, novamente mostrando a importância de outros estudos na mesma área. Aí a espécie atual, né? Nós seres humanos aí com este crânio, os Homo neanderthalenses, erectus, já há 1 milhão de anos atrás, né?
os Australopithecus africanos, 2,5 milhões de anos atrás, e o Callianthropus tadensis, tá? Bem mais antigo. A partir do processo evolutivo, né, sofrido por essa última espécie, haveria surgido o chamado Homo sapiens. Última espécie aqui, ó, Homo neanderthalensis. Uma espécie da qual descenderia do Homo neanderthalensis, né? Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 230 e 30 mil anos atrás. De acordo com estudos a seu respeito, os neanderthalenses já produziam armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples. Durante algum tempo, teria vivido juntamente como o Homo sapiens moderno. Turma, como que os caras, né, Renan, né, como que os caras sabiam que esses homos, assim, os pesquisadores, né, sabiam que esses neandertalenses produziam armas? Porque eles encontraram, né, eles encontram aí utensílios mesmo, próximos das regiões onde estavam os fósseis. Então pressupunha, né, poxa, se tem esses objetos aqui próximo desses fósseis, pode ser que eles utilizavam, né? Então aí nesse ponto entra muito também a galera da filosofia, né? Pesquisadores, e cientistas, filósofos que procuram entender aí essa relação, né? Aí já parte um pouquinho da ciência, tá? Mas aí só mostrando que o quanto que eles foram se especializando, né? É uma característica também de muitos macacos atuais, pessoal. Os chimpanzés, alguns macacos, eles utilizam de ferramentas, né, para quebrar sementes, né, para facilitar a vida, né, dele ali. Aí mostrando uma suposição de como seria a face desses ancestrais da espécie humana, né? Temos aqui o Homo sapiens, né? Aqui o Homo neanderthalensis, é até engraçado, né, pessoal? Os seus antecessores, né, seus antepassados aí, até o último aqui, há 7 ou 6 milhões de anos atrás. Mostrando que essa escala, né, ela demorou muito tempo, imperceptível aí, a espécie humana. Então, o que a gente tem que lembrar quando vemos essa imagem? Ela está errada, tá? O homem não veio diretamente do macaco assim, né? Isso aí está errado, é uma imagem extremamente equivocada. O que temos é justamente um processo de evolução, né? Deste modo, tá? Lembram que quando a gente está falando de um ancestral mais próximo, um ancestral mais distante da espécie humana, por quê? Porque, olha só, aqui existe uma espécie de animal, né? Essa espécie de animal era um mamífero insetívoro, um mamífero que se alimentava de insetos, né? Um grupo, né, ficou dividido e virou esses macacos aí do Novo Mundo, símios do Novo Mundo. Um outro grupo que por algum motivo começou a se diferenciar, né, se modificar. Aí já dividiu um pouquinho, né? Aí virou um grupo, virou os símios do Velho Mundo, né? E esse Dryopithecus começou aí se diferenciar. Passados aí 10 milhões de anos, né? Ele se diferenciou mais ainda e se transformou no Ramapithecus. Passados aí mais 5 milhões de anos, né? Chegamos no Australopithecus e ele se modificando, né? Mudando de área, acontecendo aí catástrofes naturais, ele mudando de alimentação, né? Chegando aí, passando por mais 5 milhões de anos, né? Nessa fitinha aqui, se aproximando da espécie humana, do Homo sapiens, né? E também se aproximando dos macacos atuais. Percebam que aqui, ó, começou a se formar o Homo sapiens. E aqui o gorila, o orangotango e outros macacos aí
mais recentes, né, como o chimpanzé aqui também, já tem uma linha para ele, ou seja, ele já tinha características de um gorila, de um macaco muito próximo de um gorila. E por último, né, o homem aqui se relacionando muito com o chimpanzé, porque ele foi o último espécie a se modificar para gerar aí o Homo sapiens. Bom, pessoal, façam as questões aí 2 da página 122, 1 e 2 da página 125, 1 a 4 da página 130 e respondam essas questões, tá bom? Aí, questões bem relacionadas à nossa videoaula de hoje, tá bom? Aí uma foto aí do Renato, né? Um resultado também da experiência aí da Júlia. Parabéns para os dois, pessoal. Continuem enviando as fotos, né? Para vocês aparecerem nas videoaulas do Colégio Emaús. Aí a Júlia, olha o resultado da experiência dela, que interessante. Aqui o início, né? Onde ela colocou restos de matéria orgânica. O que apareceu? Fungos, micro-organismos, né? Muito interessante, mostrando que o quanto que esses micro-organismos estão próximos da gente e a gente às vezes não percebe. Parabéns para os dois. Continue enviando, pessoal. Se você enviou ainda, né? Bom, parabéns se você já enviou. Esperar que nas próximas videoaulas vai aparecendo mais imagens aí. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.